A origem dos judeus. A história da civilização hebraica. Bem-vindos ao meu canal. Vamos viajar pela história e aprender com o passado. A origem dos judeus. Os hebreus, atualmente chamados judeus, ocuparam uma localidade bastante árida, conhecida hoje como Palestina, situada na região do Oriente Médio. A principal fonte histórica a respeito do surgimento dos hebreus é a Bíblia, precisamente o Antigo Testamento, bem como as pesquisas arqueológicas na região, e o próprio estudo histórico acerca dos povos vizinhos, que foram de extrema importância para essa civilização, como, por exemplo, a Mesopotâmia e o Egito. O relato bíblico conta que os hebreus surgiram do patriarca Abraão. Por volta de 2000 anos antes de Cristo, Abraão vivia na cidade de Ur, na Mesopotâmia. Ele, que era um pastor seminômade, teria recebido uma profecia de Deus, o Javé, ou Yavé para os hebreus, prometendo-lhe uma terra, uma grande descendência, se ele largasse a Mesopotâmia e adorasse a esse único Deus. Abraão teria seguido esse chamado e partido na migração que o levou à região de Canaã, atualmente chamada de Palestina. Nessa localidade, os hebreus fixaram-se na região do Vale do Rio Jordão, marcado por possuir terras mais férteis. Mesmo na nova terra, o estilo de vida dos hebreus era seminômade. Essa fase da história hebraica é conhecida como a fase dos patriarcas. Eram seminômades porque habitavam regiões desérticas, e como a sua economia era baseada no cultivo de animais e na agricultura, era muito comum migrar para outras regiões em época de seca, com clima e solo mais favoráveis, a fim de garantir comida, água e pastagem. Abraão teria recebido a ordem divina de ocupar Canaã, a chamada Terra Prometida, projeto consolidado por seu neto Jacó, que posteriormente adotou o nome de Israel. Segundo a tradição judaica, as 12 tribos que compõem esse povo teriam origem a partir deste patriarca. Na imagem a seguir, temos um mapa da Palestina antiga, subdividida com base na área ocupada por cada uma das tribos judaicas, todas elas formadas, segundo a tradição, pelos filhos do patriarca Israel, originalmente com o nome de Jacó, neto de Abraão. A escravidão no Egito e o Êxodo. Segundo os relatos bíblicos, Jacó e seus 11 filhos foram para o Egito, fugindo de um período de seca na região. E lá tiveram a ajuda de José, um dos filhos de Jacó que teria sido vendido como escravo pelos irmãos, sem o conhecimento de seu pai. Este José acabou se tornando um grande administrador do palácio de Faraó, ajudando sua família e todo o povo do Egito a sobreviver à seca que se abateu naquela região. A partir da família de Jacó, formou-se um povo bem numeroso que se estabeleceu no Egito por cerca de 400 anos. Entretanto, os faraós que sucederam ao período em que José foi governador no Egito consideraram que os hebreus estavam se tornando muito numerosos naquela terra, constituindo-se uma ameaça para os egípcios. Com isso, resolveram submeter os hebreus à condição de escravos. Neste contexto, surge a liderança de Moisés, que além de organizar a fuga do Egito e o retorno à Palestina, também terá grande importância para a consolidação do monoteísmo, quando os judeus passam a adorar um único Deus, chamado Jeová ou Yavé.
Foi justamente durante tal fuga, que teria durado por volta de 40 anos, que Moisés teria aberto o Mar Vermelho e recebido de Deus os 10 mandamentos. Os hebreus finalmente retornaram à Palestina sob a liderança de Josué, após a morte de Moisés, conquistando parte da região. A organização política dos hebreus. Do ponto de vista político, os judeus viveram 3 tipos de organização. A fase do patriarcado, que ocorreu aproximadamente entre 2000 anos antes de Cristo e 1200 anos antes de Cristo. Inicialmente, o poder era dividido entre os patriarcas, ou seja, cada tribo era chefiada pelo homem mais velho de sua família. Entretanto, as rivalidades entre esses chefes acabaram por enfraquecer os judeus, que ficaram vulneráveis às invasões de outros povos. O segundo tipo de organização foi a fase dos juízes. Para amenizar as rixas sociais e políticas entre o próprio povo hebreu e se fortalecer diante das ameaças de invasões estrangeiras, eles constituíram juízes para julgar seus conflitos internos. Esses juízes seguiam a direção de Deus, Javé, para orientá-los. O terceiro tipo de organização foi a monarquia, período em que surgiram chefes militares e políticos com poder superior aos patriarcas e capazes de organizar as forças para expulsar invasores, como os filisteus e amoritas. Momento em que o povo hebreu resolveu constituir reis para os governar, sob a direção do profeta Samuel. A religião já havia unificado esse povo. Agora, eles centralizavam o poder político. Os primeiros reis hebreus. Saul, considerado o primeiro rei de Israel. Davi, período marcado pela expansão militar e prosperidade da civilização judaica, estabeleceu Jerusalém como capital do reino de Israel. Salomão, o filho e herdeiro de Davi, ficou conhecido pela sabedoria em suas decisões e pelo grande templo que mandou construir segundo orientação divina e pelo desenvolvimento do comércio. Entretanto, a cobrança abusiva de impostos para a manutenção dos luxos da corte terminou por criar um ambiente de grande insatisfação popular. Após a morte do rei Salomão e posteriores conflitos políticos, os judeus se dividiram em 2 reinos. Mas essa parte da história a gente vai contar no segundo vídeo da série Civilização Hebraica. Acompanhe. Até mais. Aqui quem fala é a professora Simone Lessa. Obrigada pela sua companhia durante essa viagem pela história. Beijos e até a próxima!